SharePoint, a base como fonte da verdade e o Teams apenas como uma vitrine. Olá, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, Expresso Bytes na área. Bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos aqui novamente, hein? Valeu, obrigado por estar nos acompanhando aí a todo esse tempo, ó. Valeu, top demais, hein? E hoje vamos continuar falando de um assunto aí que repercutiu, hein? E o pessoal pediu para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Apesar dessa cara aqui, ó, tá meio assim, mas pediram para falar um pouquinho mais de uns assuntos aí. Nós vamos falar. Até porque quem manda aqui no Expresso Bytes, quem manda nessa cafeteria, são vocês. Mas, antes de entrarmos no assunto, Ping! Roda a vinheta! Hoje, Expresso Bytes com Mr. Mocha, Balista Bytes. E hoje o Expresso Bytes é com Mr. Mocha, Ping Expresso, Balista Bytes. Olha nós aqui de novo, hein? E vamos entrar num assunto, continuar num assunto que repercutiu aí muito. E vocês pediram para a gente continuar com esse assunto e entrar um pouquinho mais a fundo sobre ele. E nós, lógico, vocês que mandam aqui na nossa cafeteria, SharePoint, a base como fonte da verdade e o Teams apenas como uma vitrine. Esse é o nosso episódio de hoje. Bom, queria saber aqui, então, dos nossos amigos, né, Barista e Ping, o quão é prazeroso a gente entrar nesse assunto. Por quê? Muitas pessoas utilizam, muitas pessoas estão envolvidas com ele no dia a dia, mas, na realidade, como a gente sempre fala, né, nós temos uma grande arma na mão e não sabemos utilizar essa arma, né? Mas na verdade é o trio, é o Planner, esse trio de produtividade, que é o uso do Planner para a organização das atividades, o SharePoint como espinha dorsal, já falamos sobre isso, é ali que são estruturadas as pastas, onde os arquivos são organizados, e o Teams é a nossa vitrine, ou seja, tudo aquilo que está sendo criado vai ser manipulado e atualizado, enfim, pelo Teams, porque é a interface mais prática que a gente está o tempo todo usando no dia a dia, na prática. Interessante, isso aí. E Ping, o que você me diz aí do nosso SharePoint? Na verdade, o Barista já disse tudo, né? O que será esse episódio de hoje, né? Então, nós vamos trabalhar um pouco mais técnico dentro dessas ferramentas, mostrando que cada uma é possível trabalhar com ela. Só lembrando o seguinte para você aí, cara, quando a gente fala que vamos falar do ponto de vista mais técnico, nós vamos trazer toda essa técnica uma linguagem do dia a dia para que você entenda e você absorva todo o conteúdo desse episódio, tá? Porque você é o maior objetivo, fazer com que você saia desse episódio e entender tudo, ok? Bom, dentro ainda dessa perspectiva, né, é como a gente entendeu o seguinte: o SharePoint, ele é uma coisa, né? É uma pequena casa onde o dado mora lá. Onde o dado chega lá na porta, casinha, e o dado mora nesse lugar. E a pergunta é, vou fazer a pergunta, quem vai responder? Marisa ou Ping? E a chave? Quem tem as chaves dessa casa? Acho que eu posso responder, não sei se a Marisa quer responder. Mas quando você cria um time no SharePoint, quando você cria um time no Teams, por trás do grupo do Microsoft 365, existe um site do SharePoint. Então, você cria o Teams, automaticamente já cria o site do SharePoint. O problema é se você não desenha, como nós já falamos anteriormente. Você não cria esse desenho, não cria as estruturas por base de como você vai implantar essa ferramenta, você vai criar no automático, o que não é muito bom isso. Ou seja, um bom planejamento, né? Falando já nisso nos outros episódios, reforçando aqui para você, não adianta sair aí correndo, querendo resolver, achei a mina de ouro, puxa de uma ferramenta, se você não tiver planejamento para usar, tá bom? Não vai adiantar absolutamente nada, ok? Bom, dentro disso daí, ô Barista, eu queria que você colocasse para nós aí alguns pontos mais didáticos, né, a respeito aí do SharePoint em cima do que o Ping colocou para nós aí. O que acontece, como o Ping explicou, ou seja, se a gente vai criando tudo muito no automático é legal, mas até o dia que você precisa explicar ou resolver um problema. Ou seja, as conexões que foram acontecendo lá por trás dos panos, a gente já conversou com o SharePoint e a espinha dorsal. Se você usa o
Teams, que é uma interface para criar essa espinha, as conexões acabam não acontecendo da melhor forma. Então, o ideal é, como o Pim explicou, você já tem uma ideia de um SharePoint principal, ou seja, com o nome do seu projeto, o nome do seu cliente ou da sua equipe, aquilo que você está começando a organizar. Criou esse SharePoint principal, você pode começar a usar o Teams para criar as suas equipes. Nesse momento dá uma certa confusão com o nome da aplicação, que é Teams, e também as equipes, que no inglês são Teams. Então, nesse ponto dá uma certa confusão. Mas quando a gente fala equipes, são essas áreas criadas dentro do Teams, que é a aplicação de comunicação para armazenamento de dados, que na verdade, onde é que está sendo feito esse armazenamento? No SharePoint. Ficou claro isso? É um pouco confuso? Então você instala o Teams para liberar o Teams para o seu Teams. Exato. Ou seja, tim. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com os nomes que a gente fala, porque existem vários já desses nomes dentro do ambiente. Por exemplo, os canais. Então, quando a gente fala no português, algumas coisas são meio conflitantes. No inglês até dá uma certa diferença, mas no caso do Teams e Teams não tem jeito. Esse conflito é no inglês. Tim, né? Bom, mas antes do tim, é importante que você tenha sempre aí em mente, né, 3 perguntas que vão nortear todo o seu processo aí de desenvolvimento. Primeiro, qual o processo que você está implementando, ok? É importante você ter uma visão clara e objetiva a respeito disso. Quais são as áreas a serem implementadas as ferramentas? Quais os responsáveis dessas áreas? Estarão sendo, me corrija, Ping, os facilitadores desse processo, né? E a terceira, não menos importante, qual informação precisa de rastreabilidade, tá? Então, se você não conseguir responder essas 3 perguntas de forma clara e objetiva, todo o resto do processo ele acaba ficando comprometido, tá? Então, anota aí, marca aí, né, essas 3 questões chaves que você precisa ter em mente aí antes de desenvolver e usar essa ferramenta e sair implementando dentro da sua empresa aí. Qual é o processo que você vai mapear, que você vai trabalhar? Quais são as áreas e os responsáveis por essas áreas estarão atuando como facilitadores, né, dentro desse processo? E quais informações precisam realmente ser rastreadas, né? Ping, em cima, tomando como base, né, essas 3 perguntas aí, fala para nós aí o aspecto prático, né, o passo a passo prático desse processo a partir do momento que eu conseguir, né, dimensionar e entender essas 3 questões, né? Qual o próximo passo? Os passos a seguir seriam você definir a convenção de nomes. O que seria isso? É você definir um nome padrão para o departamento. Acho que pode ser o comercial, pode ser o nome de um cliente, pode ser uma área específica, um projeto específico que você vai estar criando. Você também tem que definir os proprietários e quem são os membros e quem são os visitantes dessa pasta. Vamos chamar de pastas. Podemos, né? Chamar de pasta? Sim. De pastas, dentro do SharePoint. Definir quais são as bibliotecas, as pastas. O próximo passo seria definir as bibliotecas e as pastas que você irá utilizar. Quanto menos pastas, melhor para você gerenciar essas pastas, tá? Deixa eu só fazer um adendo aí no que você colocou, Ping. Realmente, a partir do momento que você começa a criar muitas áreas de guarda de informação, né, o que a gente chama aí de pastas, se você não tiver identificado muito bem onde está, o que está dentro dessas pastas, né, quem tem acesso a esse material, vira uma bagunça, né? Isso aí de experiência própria, né? Às vezes você tem até mais de uma pasta com a mesma informação. Sim. Né? E usar nomes práticos, que seja o dia a dia. Vamos, sei lá, pegar uma pasta do financeiro, um exemplo. Contas a pagar, contas a receber, e faturamento, fluxo de caixa, DRE. Coisas básicas, simples e fácil de identificação. Definir também as sensibilidades dessa pasta, pode ser compartilhado tanto internamente quanto externamente. E se for externo, como você vai garantir a segurança dessa informação? Como que a pessoa externamente vai estar acessando essas informações? A retenção também, se você for compartilhar com pessoas externas, você colocar o tempo de retenção dessa informação.
desse compartilhamento. Então, você pode definir 2 dias, 3 dias, 1 dia, 1 semana, para que a pessoa acesse, absorva a informação e depois já perca o acesso por uma questão de segurança. Entendi. Legal. Barissa, dentro dessa ótica aí que o Pini colocou para nós, né? A questão de organizar, né? Nós já falamos que organizar não é burocracia, né? Mas dentro desse aspecto aí, o que a gente pode falar um pouco mais para o pessoal aí de casa a respeito? Esse cuidado com o planejamento, com a criação do ambiente, para que realmente no futuro as coisas não se percam. Se você tem uma estrutura de pastas gigantesca, diferentes bibliotecas, o pessoal acaba não sabendo onde é que eu acho tal coisa. Então, como vocês explicaram, eu tenho lá departamentos, eu tenho processos bem definidos, então facilmente todo mundo está falando sobre o quê? O financeiro. E sobre o que há contas a pagar. Então, a gente encontra aquele dado. Senão, realmente fica um monte de pasta, um monte de arquivo jogado lá dentro e ninguém encontra nada. Isso é muito comum nesse ambiente de SharePoint. Isso acontece demais e as pessoas culpam a ferramenta, quando na verdade é a sistemática de organização que os usuários estão implementando. Uhum. Muitos estão acostumados com o passado, que é criação de pastas na mão. Isso não deve acontecer no ambiente SharePoint. Deveria ser discutido em reuniões, em equipe, para, olha, concordamos com essa pasta, todo mundo faz sentido, aí cria. Se eu saio criando pastas e bibliotecas, vira uma bagunça. Isso realmente acontece no dia a dia. A gente tem experiência com isso, e com maior a equipe, pior fica. Ou seja, se não se definir regras antes, pessoal, não criem pastas de monte, não criem bibliotecas aos montes, porque nós vamos nos perder ao longo do tempo. Então, tudo deveria ser devidamente aprovado em reunião de equipe. Faz sentido para todo mundo? Se não, não vamos para frente. Menos é mais. Menos é mais. Essa frase encaixa em várias situações no nosso dia a dia do uso da tecnologia. Ainda trilhando aí por esse caminho, algo que me chamou muita atenção que o Pin colocou a respeito das permissões, né? Então teria como uma maneira didática e até simplista, né? Linkar quais são os maiores ou os campeões do não tenho acesso, por exemplo? Será que tem o top 10? Tem. O top 10? Não vou falar os top 10, mas eu posso citar alguns aqui. Mas a pessoa quer acessar uma pasta em que ela não tem permissão, por quê? Porque ela não faz parte daquele grupo de acesso. Ou do setor. Do setor, ou dentro do próprio setor mesmo, você pode definir quem realmente tem acesso a determinadas. E algumas vezes, dentro do próprio setor, a pessoa não tem acesso a uma pasta que não é para ela ter acesso. Sim, eu posso criar um administrador secundário por setor. Por exemplo, eu tenho um administrador lá, que é o que vai gerir, né? Que geralmente está na mão do TI, né? Administradores intermediários, por exemplo, um responsável, quando a gente falou um pouquinho antes aqui, então eu posso chamar ele de um administrador de segundo nível, por exemplo, aonde ele vai estar direcionando junto com a equipe de implementação, falar, olha, esse fulano aqui tem acesso. Ou, porventura, vocês não estão lá ou estão em reunião de planejamento, o que quer que seja lá, vocês designarem uma liberdade ou não seria liberdade, designar uma permissão para que ele possa trocar usuário, isso aqui. Você acha que isso é arriscado? Existe trabalhar esse segundo nível de permissão? Que esteja tudo definido na implantação. Sim, porque na fase de planejamento. Isso, porque existem os administradores globais, onde administra toda a ferramenta do SharePoint, que tem todo acesso à parte de segurança, e pode ser definido também os gestores de pastas. Um exemplo, legal, Pim. Onde você coloca o Paulo, ele que é o ponto para fazer as liberações das pastas. Então, dentro do SharePoint, eu vou lá e crio um perfil para que você possa dar permissão a partir da sua pasta, que é responsabilidade sua. Essa é a ideia, na verdade, porque assim, no ambiente mais ágil, uma empresa menor, a TI trabalha próxima do usuário. Então, é viável que você deixe até mais coisas, de repente, na mão da TI. Mas o SharePoint, ele foi desenvolvido, o design dele é justamente para que o usuário tenha uma maior autonomia. Então, sim, você elenca os proprietários das equipes, das bibliotecas, e esse proprietário é que vai dizer
Então, essa é a ideia realmente, que o SharePoint ele dê uma certa autonomia para os usuários no dia a dia. É claro que a TI, e esse é o papel da importância da segurança da informação, a criação de políticas no ambiente, porque quando a gente fala do SharePoint, nós estamos falando do SharePoint, das aplicações, mas no nível mais alto, como você disse, né, tá o pessoal da segurança mesmo. E esse pessoal, através de políticas, eles definem, inclusive, se os usuários, de repente, não podem criar pastas dentro das bibliotecas. Sim, sim. É algo a se pensar, mas, de novo, nós nunca queremos engessar a tal ponto dos usuários falar, poxa, tá impossível de trabalhar. Então, alguma autonomia a TI, através dessa ferramenta, que é o Office, o Microsoft 365, é justamente para dizer, olha, Sim, até aqui vocês podem ir sem ficar pedindo para mim. Esse é o bacana do Microsoft 365, porque antes tudo você tem que pedir para a TI. E a TI vai avaliar de uma série de perspectivas se isso toma tempo. E agora, quando o Microsoft 365 já está bem definido, não. Nós, como usuários, podemos evoluir, vai fazer o nosso trabalho voar no dia a dia. Agora, as políticas, elas podem nos limitar em certas situações, o que não necessariamente é ruim, por uma questão de segurança da informação. Legal, O Ping comentou, por exemplo, quando se define se aquilo é interno, é confidencial, é sensível ou público. Por que essas classificações são tão importantes? Porque as políticas nesse nível mais alto vão proibir que você publique para um terceiro ou para um visitante aquilo que é confidencial. Aquilo que é interno vai só poder ser visto e compartilhado internamente. Aquilo que é público, com todo mundo. É claro que aquilo é sensível, por exemplo, vai ser compartilhado em o cliente e alguém, eu como usuário da empresa. Então, legal. Se é uma empresa de consultoria, por exemplo. Tanto eu quanto o Alisson, no caso de sendo cliente, vai poder. Aquilo é sensível ao projeto, por exemplo. Ok. Então, essas classificações são importantes por isso. Valeu, Barista, obrigado. Mas não foge não, Ping. Você falou aí que não ia dar os top 10, mas ia ter uns 3 ou 4, vai. Não foge não, você só falou de um até agora, vai. Vamos lá. Então, Quem que é os campeões do não tenho acesso? Já falei da questão de membro de grupo. Alguém que quebrou a parte de herança de permissão. Porque você tem, conforme você vai criando as pastas, ele automaticamente assume a permissão anterior. Ele assume o que está na pasta principal. Só que se alguém lá for, que nem a pessoa que foi eleita para ser proprietário daquela pasta, ela, na hora da criação da pasta, quebrou a hierarquia da pasta, da herança, pronto, já ficou sem acesso. Então é algo que tem que ser corrigido. Às vezes pode ser algo necessário, ou pode ser. Isso. Mas é onde no dia a dia dá alguns problemas. O pessoal vai acessar. Por que eu não acesso? Porque essa pasta, na verdade, por algum motivo, apesar dela estar dentro do ambiente onde todo mundo deveria ver, não é todo mundo que pode ver. Então, por isso que o design do ambiente é importante, mas às vezes acontece no dia a dia também. Link, que nem compartilhar o link da pasta com outra pessoa, mas você não coloca lá se a pessoa pode editar, se é só visualização, se ela pode editar e escrever se ela pode visualizar, editar a pasta. Então, isso é quebra do link. Então, ela fica perdida e não sabe o que fazer. Política de segurança, que algumas vezes a pessoa ou esquece a senha ou perdeu o acesso ao duplo fator de autenticação, que a Microsoft geralmente usa o Authenticator deles, né? Com isso acaba bloqueando o acesso. Então, o que eu colocaria em primeiro lugar é questão de senha. A pessoa esquecer a senha do seu acesso. Até por uma questão de segurança também, né? Bom, mas é importante a gente entender, né, que o que acaba sendo até mais perigoso, né, dentro de um ambiente desse aí, quando não se tem planejamento e não entende todo esse processo, é quando cada pessoa acaba querendo resolver do seu jeito. Aí vira uma torre de Babel, né? Sim. Aí é aquela coisa, o pessoal lá não resolveu, não entendeu o que eu quis. Aí, como a gente sabe que o 365 ele dá uma certa autonomia, né? O cara já vai achar que ele já tem a liberdade e aí começa a surgir vários programadores, vários, né? Eu já passei por isso, eu sei como que é. Eu falo que é a equipe de suporte de plantão. É boa, gostei dessa, Ping. Então eu acho que o mais importante é a gente entender isso aí, tá, gente? A hierarquia e o planejamento, o projeto em si, ele funciona quando cada um faz a sua parte, né? Não adianta eu querer fazer a parte do Ping, querer fazer a parte do Barista, não adianta eles quererem fazer a minha parte. A gente tem que entender que nós somos uma equipe, né?
Acho que o importante é a gente sempre entender isso daí, né? E que quem acaba perdendo realmente é o modelo, né? O que foi planejado lá anteriormente, né? Bom, Barissa, dentro dessa questão aí, né? Será que eu peço já uma frase para ele já, Pinho? Ele tá ansioso ali pra falar. Né? Tá olha a cara dele, aqui, ó. Tá coçando a garganta. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Tá bom, vai, Barista, vai. Põe sua frase de impacto aí. Eu sei que você tá louco. Essa foi combinada, inclusive, com vocês. É que quando cada um cria uma regra, ninguém sabe qual é a regra. Né? Nossa, pode isso, Arnaldo? Pode isso, ó. VAR. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse episódio, tá? No próximo episódio nós vamos levar você, né, a base para o Teams sem bagunçar a governança. Paulo, meu Deus do céu, o que é isso? Calma. Os dois especialistas estão aqui, vão poder te ajudar. Mas isso só no próximo episódio. Barista, quer deixar mais alguma coisa? Dar mais uma pincelada antes de encerrarmos? Essa pode parecer uma frase de impacto, mas se a gente pensar, faz muito sentido, que é produtividade não é sair correndo fazendo, é não se perder, ou seja, é manter a rota traçada, onde a gente quer chegar e evoluir ao longo do tempo com relação à velocidade, mas não é só velocidade. Você viu que eu inverti, né, Ping? Deixei você por último. Agora você, vai lá. E para não se perder, você tem que começar com uma boa permissão. Então, anotaram aí? Então, fica ligado, acompanha a gente, não esquece, hein? Ó, sininho, compartilha, dá seu joinha, coloca seus comentários, tá? E, para não sair da rotina, convidamos você ao nosso brinde final. Valeu, gente. Aquele abraço. Até o próximo episódio.